Ainda bem que deu errado. Bom, se esse vídeo chegou para você nesse momento, talvez seja um sinal da vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, meu nome é Kevin Augusto. Esse é um pensamento que, quando a gente começa a ter a consciência dele, é porque muito provavelmente a gente está num nível de amadurecimento e de evolução muito interessante. Quando a gente consegue olhar para a nossa vida e pensando lá no passado, pensando em tudo que a gente fez, nas escolhas que nós fizemos e nas escolhas que nós queríamos ter feito, e a gente consegue olhar para trás e pensar, cara, ainda bem que deu errado, é porque muito provavelmente nós estamos em um nível de evolução e de maturidade que nos fez conseguir perceber justamente isso. É muito comum quando a gente começa a nossa vida ali mais próxima da vida adulta, então quando a gente está saindo ali da vida jovem, a gente começa então a ter que fazer certas escolhas. E é muito comum que saindo basicamente da vida jovem, da adolescência, a gente ainda esteja muito cru em relação a muitas coisas da vida. Mas ao mesmo tempo também a gente está em um processo, que é um processo que a gente fala, né, nessa fase de saída da adolescência e início da vida adulta, que é justamente uma fase de descoberta, né? De fazer escolhas que contemplam riscos maiores. Então a gente está realmente muitas vezes mais disposto a correr riscos, a gente não consegue mensurar tanto as possíveis consequências, e tudo isso faz parte realmente desse período da nossa vida. Mas é muito interessante quando a gente vai ganhando um pouco mais de idade e a gente vai fazendo muitas vezes uma retrospectiva em relação à nossa vida, e a gente consegue realmente olhar para trás e ver que muitas das coisas que nós queríamos naquela época e que muitas vezes nós sofremos também naquela época por não ter dado certo, que na verdade foram grandes livramentos na nossa vida, né? No sentido de que se hoje a gente consegue estar em um lugar em que a gente se orgulha, que a gente gosta, que a gente se sente bem, ou próximo de uma sensação de plenitude, esse lugar que nós estamos, esse ponto que nós chegamos, ele só foi possível graças aos erros, às falhas e às coisas que deram errado lá atrás, de alguma forma. E é claro que todos esses erros, essas falhas, essas coisas que deram erradas, elas muitas vezes nos trouxeram sim sentimentos ruins, tristeza, decepção, justamente porque muitas vezes não correspondiam às nossas expectativas. E esses sentimentos ruins muitas vezes nos trouxeram sim grandes tristezas e grandes decepções. Não dá para a gente simplesmente anular todos os sentimentos ruins que vieram desses episódios na nossa vida. Mas é muito interessante a gente conseguir olhar hoje com uma perspectiva diferente. E mais do que isso, né? A gente conseguir olhar para essas coisas que aconteceram em nossa vida e que deram errado, né? Aquela época deram errado, e a gente olhar para isso com a cabeça, com a consciência, com a maturidade que a gente tem hoje e pensar que foi melhor assim, sabe? A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai colecionando várias experiências na nossa vida, e a forma como a gente vai interpretando essas experiências também vai nos trazendo uma ampliação de consciência em relação à vida. E cada soma dessas experiências, dessas interpretações, de tudo isso que envolve a vida, né? Toda essa soma vai forjando em nós uma versão mais madura de nós mesmos. E essa versão, quando olha para trás e de alguma forma tenta analisar as escolhas ou aquilo que a gente estava tentando fazer, aquele projeto, aquele relacionamento, aquela amizade, e a gente muitas vezes até nem sequer acredita, né? Como que eu pensava assim naquela época, como que eu queria que aquilo desse certo, né? Nossa, meu Deus, ainda bem que deu errado. Esse é um sentimento curioso, né? Porque por mais que a gente tenha essa visão em relação a essas coisas, né, do passado, mas ao mesmo tempo também, de alguma forma, não é muito justo que a gente também julgue essas condutas com a cabeça que a gente tem hoje, né, justamente porque foi justamente o tempo, essas experiências, os erros, tudo isso que fez com que você conseguisse hoje ter essa visão em relação a esse passado, né? Mas eu acho que esse pensamento ele é interessante
para nos trazer uma perspectiva um pouco diferente quando a gente está muitas vezes lamentando coisas que estão dando errado, quando a gente está num momento em que, por motivos que a gente desconhece, né, a gente vê a nossa vida indo para caminhos diferentes daqueles que a gente estava planejando ou daqueles que a gente queria, e todas essas frustrações, essas não correspondências com as nossas expectativas, muitas vezes nos coloca em cenários de tristeza, sofrimento, até mesmo desespero muitas vezes, né? Mas eu acho que é interessante a gente voltar e analisar, por exemplo, as coisas que deram erradas e a gente pensar que ainda bem que deu errado, porque isso nos coloca muitas vezes, nos traz para um pensamento que pode nos ser útil hoje em dia, né? Então, se hoje alguma coisa não corresponde às minhas expectativas, foge do que eu tinha planejado, ou simplesmente não deu certo, eu já tenho uma certa maturidade um pouco maior para lidar com isso, justamente por entender que talvez em um futuro eu possa olhar para trás e de fato entender que foi melhor assim, né? Existem algumas coisas que naturalmente na vida a gente não consegue entender, né? Algumas coisas que fogem do nosso controle e que muitas vezes a gente só queria que fosse diferente, a gente não queria que fosse assim, a gente queria muitas vezes que a vida respeitasse os nossos planos, e por mais que a vida muitas vezes não respeite os nossos planos, mas como eu sempre digo, né, há sempre a possibilidade de que a gente reestabeleça novos caminhos à medida que a gente vai caminhando, né? E é por isso que é tão importante quando a gente está falando sobre essa ideia de ressignificar coisas e restabelecer caminhos, que é a gente se dispor a estar em movimento, sabe? É não deixar que essas tristezas, essas frustrações, essas decepções, elas nos paralisem, né? Porque é justamente nessa paralisação onde mora a cristalização do sofrimento. Quando a gente se permite assim viver o sofrimento, viver a decepção, a raiva por um determinado momento, a gente está muito próximo da nossa própria essência como ser humano. A gente precisa viver esses momentos para que a gente passe por eles, né? O que começa a se tornar um problema é quando a gente se vê paralisado naquele sofrimento. É quando a gente se vê distante de um movimento que seja para poder passar por ele, né? É por isso que a gente fala que é tão importante vivenciar, se permitir viver as emoções ruins, os momentos ruins, o sofrimento, o luto, a decepção, né? Mas sempre entendendo que aquilo é um momento, né? E não de fato a chegada. Não é ali onde você deva estar para sempre, né? E sim passar por esse momento, se permitindo sim viver, sentir tudo isso. Mas tendo sempre a consciência de que muitas vezes na vida são esses momentos que precisavam acontecer. Sejam para te tornar uma versão melhor de si mesmo, sejam para te ensinar alguma coisa, ou seja simplesmente para que no futuro isso possa te mostrar que era melhor assim. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu queria agradecer cada um de vocês que fica até o final. Essas reflexões que eu trago aqui nesse canal, eu sou muito grato por cada um de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas chegam até o final do vídeo, principalmente nessa época que a gente está vivendo de vídeos acelerados, dinâmicos, com tantos cortes, e eu realmente ligo a câmera e trago um vídeo para vocês aqui, simplesmente trazendo uma reflexão que eu acho que possa ser muito útil para transformar a forma como a gente enxerga a vida e interage com ela, né? Então, como eu sempre digo, toda a minha gratidão. Eu peço que, se você estiver gostando, se gostou desse vídeo, que se considere se inscrever no canal. Se puder também, deixa o like, compartilha e principalmente comenta. Eu amo a interação com vocês. Já aprendi muito com vários comentários que deixaram nos vídeos, que muitas vezes me ensinaram coisas, me despertaram outras reflexões e outros vídeos que ajudaram outras pessoas. Então todo esse efeito de bola de neve, que muitas vezes começa em um pequeno comentário, pode impactar
diversas vidas lá na frente, tá? Então não deixe de deixar a tua parcela de contribuição. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.